Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de física, tá? Hoje nós vamos iniciar a apostila volume 7. Então, nessa aula de hoje, eu vou encaminhar para vocês a correção de uma das tarefas passadas, tá? Das páginas 50, 51 e 43 e 44 da apostila, que são sobre calor sensível e calor latente. E vamos iniciar a explicação desse conteúdo novo aqui, tá? Esse conteúdo está na apostila 7, como eu falei para vocês. E agora a gente vai estudar os processos de transferência de calor, tá? Nessa apostila passada, vocês viram que o calor é energia, né? E ele sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio, né? Espontaneamente é isso que acontece. O calor é energia e flui do corpo de maior temperatura sempre para o de menor temperatura. Mas essa transferência aqui, ó, ela pode se dar de maneiras diferentes, dependendo da situação, tá? Então, o calor ele pode ser transferido por 3 processos: processo de condução, processo de convecção e processo de radiação, tá? O que é a diferença desses três? É o que nós vamos ver agora, tá? Então, vamos começar pelo primeiro, que é o processo de condução. Então, vocês já passaram por uma situação, vocês vão fazer algum alimento lá, brigadeiro de panela, digamos. Vocês colocam os ingredientes na panela e começam a misturar, né? E aquele brigadeiro começa a aquecer e começa a ferver. E a colher que vocês estão segurando, ela começa aos poucos a esquentar também. Até que daqui a pouco já está difícil de ficar segurando a colher que é metálica, porque o metal é bom condutor de calor, né? Então, o que a gente pode perceber dessa situação? A colher esquentou inteira ao mesmo tempo? Na hora que eu coloquei ela em contato com o fogo, ela já ficou inteira quente? Não, vocês percebem que ela começa a aquecer lá embaixo, naquela parte que está em contato com o alimento, e aos poucos aquele calor vai subindo, até chegar na nossa mão. Tá? Então, isso é o processo de transferência de calor por condução. Tá? A energia vai sendo transferida de partícula a partícula. O objeto ele não aquece inteiro tudo ao mesmo tempo. Ele vai aos poucos gradativamente aquecendo à medida que aquela energia vai sendo transferida, tá? De partícula até partícula. Outro exemplo são as panelas, né? Vocês já viram que tem muitas panelas, as de antigamente na verdade, que elas são feitas de metal, mas daí o pegador da panela e aquele pegador da tampa, eles são plásticos. Né? Por quê? Porque isso são materiais que não são bons condutores de calor, então eles não aquecem tanto e a gente consegue pegar a panela, abrir a tampa sem se queimar. Já essas panelas de hoje, inox, né, são mais bonitas. Na hora que você vai tirar a panela do fogo ou abrir a tampa, você tem que pegar um pano, né, porque ela aquece completamente e daí é difícil de segurar. Tá? Então isso é o processo de transferência de calor por condução. Então ele só acontece em meios materiais. Por quê? Porque tem que ter partícula para transferir a energia. Tá? Se não tiver meio material, no vácuo não tem partícula, então é impossível transferir calor por esse processo aqui, tá? E preferencialmente nos sólidos ele acontece por quê? Porque nos sólidos as partículas estão bem próximas uma das outras. Aí ele vai ser mais efetivo, né? Quando eu começo a aquecer um objeto sólido, essa partícula aqui que entrou em contato com a fonte de calor começa a vibrar. Consequentemente, atinge a do lado, começa a vibrar. A outra, e assim vai. Então, ele é muito mais efetivo nos sólidos. Tá? E não há transporte de matéria. Por quê? Porque no sólido as partículas estão ligadas fortemente, elas não saem de um lugar e passam para o outro. A energia vai sendo transferida entre elas, mas as partículas não trocam de lugar, tá? Que é diferente dos líquidos, né, e dos gases, que as partículas têm mobilidade, já que nos sólidos não. Então não tem transporte de matéria no processo de transferência por condução. E o fluxo de calor, o que vem a ser isso? O fluxo de calor é quando a gente mede a quantidade de calor que está passando pelaquele objeto, tá? Tem como eu quantificar isso, calcular através dessa fórmula aqui, ó. Então, essa letrinha grega aqui, a letra φ, representa o fluxo de calor. O K é a constante de condutibilidade térmica, tá? Ela vai dizer se esse material é bom condutor de calor ou mau condutor de calor. Então, cada substância tem um valor de K diferente, né? Valores de K alto significa materiais bons condutores. K baixo significa pouco condutores, né? Maus condutores, que a gente diz. O A é a área, tá? Através da qual o calor está passando.
T2 e T1 são as temperaturas quente e fria, né? Então, digamos lá, na hora que eu começo a mexer meu brigadeiro, a parte da colher que está em contato lá embaixo com o fogo, vai começar a aquecer, a temperatura lá vai ser mais alta. A temperatura lá na outra extremidade vai ser a fria. Então, a gente faz a diferença de temperatura aqui, tá? E o L é o comprimento, tá bom? Aí, agora, se eu for pensar assim, mas né, a condução, que outras situações do nosso dia a dia que envolvem a condução? Só para vocês verem como a física estuda os fenômenos da natureza, então ela está muito presente no nosso dia a dia, tá? Outros exemplos de transferência de calor por condução por exemplo, assim, o pai de vocês vai fazer um churrasco, ou vocês mesmos vão fazer churrasco, e vocês espetam a carne com um espeto de metal. Isso facilita o processo de cocção da carne. Por quê? Porque o metal é bom condutor de calor e vai começar a assar de dentro para fora a carne também, além de fora para dentro por causa do fogo, né? De dentro para fora por causa do espeto, tá? É um processo de transferência de calor por condução. Outro exemplo, existem aqui no Brasil nós temos frio, mas nós não temos frio assim tão extremo, de neve, temperaturas negativas baixíssimas, né? Então, nos países e cidades que isso acontece, eles utilizam vidraças duplas nas casas, paredes de tijolos duplas com um espaço entre elas que fica o ar aprisionado, ou até um revestimento mesmo entre as paredes duplas. Isso tudo por quê? Aí é para bloquear o processo de transferência de calor por condução. Tá? Quando é muito frio e a gente quer manter a nossa casa quentinha, a gente não quer que o calor saia de dentro da nossa casa para o meio externo, porque lá fora está muito frio, né? A temperatura é mais baixa, então a tendência é o calor sair de dentro da casa para fora. Colocando janelas duplas, paredes duplas, eu dificulto essa perda de calor através de condução, tá? Porque eu uso materiais que não são bons condutores. O ar, ele não é bom condutor de calor, então quando, por exemplo, o tijolo maciço e o tijolo furado, o tijolo maciço bloqueia mais a transferência de calor do que o tijolo furado, tá? Desculpa, falei ao contrário. O tijolo furado aprisiona ar dentro dele, ele bloqueia melhor a transferência de calor do que o maciço, porque o maciço não tem ar, ele é só tijolo em si, né? Outro exemplo, nós mesmos, agora está começando a ficar frio, a gente começa a usar blusas, né? Para que a gente usa blusa? A gente diz, é para se esquentar, né? É errado falar assim, porque a blusa não vai criar calor. O que ela vai fazer? Ela só vai bloquear o processo de transferência. A tua temperatura está mais alta que a do meio externo, então a tendência é você perder energia térmica pro meio. E daí quando eu coloco uma blusa, ela bloqueia esse processo de transferência de calor, tá? E daí ao contrário no verão, né? No verão a gente usa roupas leves que facilitam essa troca de calor pra gente não ficar com a temperatura tão alta. Então isso aí são situações do nosso dia a dia que envolve a condução, tá? Então quando eu quero que a condução aconteça, eu utilizo materiais condutores. Quando eu quero bloquear esse processo de transferência, eu uso materiais isolantes, tá bom? Agora, depois disso, tá? É uma explicação breve aqui a respeito do conteúdo, mas vocês vão ver que a aula lá na apostila é bem curtinha também. Então, vocês vão passar para a tarefa de hoje, tá? A tarefa, vocês vão resolver os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5 da página 7 da apostila nova de vocês. Página 7 da apostila 7, tá? Esses exercícios aqui, 1, 2, 3 e 4, são exercícios teóricos, só de interpretação. Vocês vão pensar lá se o material é bom condutor ou mau condutor, tá? E o exercício 5 é um exercício de cálculo que vocês vão utilizar a fórmula do fluxo de calor, que eu apresentei ali atrás para vocês. Vocês têm essa fórmula na apostila também, tá? Então, bons estudos, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo. Se não conseguirem fazer, não entenderem alguma coisa, estou à disposição de vocês para ajudar, tá bom? Então, até a próxima aula.